Fala pessoal, tô aqui novamente, né? Quero comentar um pouquinho sobre o Aston Villa e como é essa transição para a Premier League, o que a gente pode esperar desse time na Premier League 19/20, time muito tradicional, né? Campeão da Europa, 7 vezes campeão inglês, né? E vem de uma região muito importante para a história do futebol inglês, para a formação da primeira divisão, né? Tem vários times muito tradicionais, né? O West Bromwich, o Birmingham City, que é o maior rival do Aston Villa, o próprio Wolverhampton, né? É uma região muito rica do futebol inglês, muito rica em história, como rica também em economia mesmo. É uma região muito rica, a região de Birmingham, segunda maior cidade da Inglaterra, só que vem embaixo no que diz respeito a futebol nos últimos anos. Talvez o Wolverhampton, né, e esse destaque tenha vindo só nas 2 últimas temporadas, consiga ser um expoente do futebol dessa região na primeira divisão inglesa. Agora o Aston Villa está de volta, é muito legal ver esse time muito tradicional, um dos maiores times da Inglaterra no que diz respeito à história, à torcida, à tradição, né? E é muito interessante, muito legal ver de novo o Aston Villa disputando a primeira divisão, porque realmente é um time que é a cara da primeira divisão inglesa, é a cara, uma das várias caras do futebol inglês. Muito legal do Aston Villa novamente. Bom, agora comentando rapidamente um pouco sobre a temporada 18/19 do Aston Villa, né, na segunda divisão inglesa, né, o time subiu pelos playoffs, já tinha batido na trave na temporada anterior, perdendo para o Fulham e o Wembley em 2018, né, agora em 2019 bate o Derby County e conseguiu o acesso, né. O time começou a temporada com o Steve Bruce, num estilo de jogo bem futebol inglês raiz mesmo, né, com força física, casquinha do centroavante, aquele futebol de trombada, de ligação direta, enfim, o time não tinha um desempenho tão interessante assim na primeira metade de temporada, era um time bem irregular, né, e isso culminou na demissão, né, do Steve Bruce. Quem assumiu o Aston Villa depois disso foi o Dean Smith, né, tinha feito um trabalho interessante no Brentford, um estilo de jogo completamente diferente do Steve Bruce, passou a ser um time muito mais vertical, muito mais objetivo, muito mais interessante de se ver, né? Isso, o Aston Villa foi um dos times mais legais de se ver, se a gente pensa na meados da temporada até o final, foi um time muito legal de se ver, né? Talvez o Aston Villa e o Leeds United, e o Norwich também, pela qualidade do jogo que apresentou, tinham sido os times mais legais de assistir, né? E dentro do Aston Villa a gente pode destacar peças, né, que talvez foram os grandes destaques individuais desse time, que se mostrou ter um coletivo muito interessante, mas que o mais legal de se ver, né, a gente pode destacar os jogadores individuais que tiveram um desempenho muito interessante, né? Talvez o maior destaque seja o Jack Grealish, um jogador que, na minha opinião, jogaria fácil em qualquer time da Premier League, talvez não só em City e Liverpool, mas poderia ser um jogador, né, tirando o City e Liverpool, para compor o elenco de qualquer time da Premier League. Realmente é um cara de um nível muito acima, né? Esse meio campista, geralmente num trio ele vem caindo pelo lado esquerdo, é um jogador de boa técnica, tem bom drible, muito bom passe, né? Se combinou muitas vezes muito bem com o McGinn, que é um jogador irlandês, esse meio campo que tem muita intensidade por dentro, fez muito bem essa função de diversos momentos pegar a bola no meio campo e tentar uma jogada vertical por dentro mesmo, né? Aí depois tentar um passe à frente ou uma finalização, abrir a bola pelo lado, enfim. Né? Você tem o El Ghazi, que foi um destaque jogando pelo lado do campo, né? Você tem, por exemplo, o Mohamed, que é um jogador que é um lateral, mas pode jogar também à frente, né? Você tem o Tyrone Mings, que foi comprado em definitivo do Bournemouth, chegou no meados da temporada, na metade da temporada, e fez uma sequência de temporada muito interessante, né, no lateral esquerdo, mas jogou na maioria das vezes como um zagueiro, com a camisa do Aston Villa, né. A gente pode destacar também o Harry Kane, que é um jogador de meio campo, né, mais primeiro volante, assim, um jogador de interessante, né, tem boa capacidade de inversão de jogo, de lançamento. Ele já tinha se destacado no Fulham alguns anos anteriores, não sei porque não subiu com o Fulham à Premier League, jogou Aston Villa essa temporada, agora subiu com Aston Villa, é um jogador interessante. Teve o Tammy Abraham também, que voltou para o Chelsea, um atacante que foi muito importante nesse estilo de jogo mais vertical. O Dean Smith, jogador que eu já falei um pouco mais, falei um pouco melhor sobre ele no vídeo do que esperar sobre o Chelsea 19/20, né, sobre as características dele. E bom, a respeito disso, né, agora falando sobre como é que a gente pode ver o Aston Villa na Premier League, assim, a realidade é completamente diferente. A Premier League, não que a Championship seja ruim, pelo amor de Deus, mas é um nível técnico consideravelmente menor que a Premier League. A Premier League
É um ambiente técnico, tático, muito mais competitivo que a Championship. Não que a Championship não seja. A Championship é uma liga muito competitiva, muito intensa, tem vários jogos muito pegados, muito brigados, muito rápidos, mas em questão de nível técnico e tático, ela está consideravelmente bem abaixo da Premier League. Então assim, o time que é destaque na segunda divisão não necessariamente vai chegar na Premier League e vai conseguir alçar voos mais altos, né? Uma prova disso são, por exemplo, assim, talvez só o Wolverhampton tenha sido esse ponto fora da curva, né? Mas, por exemplo, se a gente pega os times que subiram com o Wolverhampton, o Fulham foi uma completa decepção, investiu para ficar e não conseguiu, realmente foi uma decepção. E o Cardiff, né, o Cardiff foi vice-campeão da segunda divisão inglesa na temporada 17-18, caiu bem caído, caiu muito mal. Também que tinha um elenco de fato abaixo, mas de qualquer forma caiu assim, era um time bem abaixo se você olhava, apesar de em alguns momentos ter apresentado um futebol aceitável, principalmente quando o time precisa reagir. Geralmente os jogadores tiram força da onde não tem, enfim, mas para você conseguir manter um ritmo, de fato é muito complicado quando você é na segunda divisão. E o Aston Villa vai precisar se reforçar, né? Como eu falei, já assinou em definitivo com o Tyrone Mings. Se conseguir manter o Grealish, acho que vai conseguir pelo menos para essa temporada. Já é ótimo, porque ele é um jogador que talvez, pensando em partir de baixo da tabela da Premier League, né, segunda metade, vamos ser um pouco mais generoso com Aston Villa, se conseguir manter um bom nível, acho que dá para brigar até por vagas mais acima na segunda parte da tabela. Jack Grealish é um jogador que pode desequilibrar esses jogos contra os times da parte de baixo, é muito bom mesmo. É um jogador realmente que acho difícil a Aston Villa manter por mais tempo, né? Contratou o Matt Targett, que é um jogador do lado esquerdo, é um lateral de lado esquerdo, que apoia muito, não teve muito destaque no Southampton, até porque não tinha muito espaço, né? O Bertrand que ocupava aquele lado como titular, né? Titular absoluto. Ele até teve um período em que ele foi titular, no momento em que o Bertrand se machucou, mas enfim, não é o titular da posição. Achei uma contratação interessante para a realidade do Aston Villa, pode ser bem útil para esse lado esquerdo, mas eu acho que ainda precisa contratar mais. Né? É um elenco que, se só mantiver essas peças, acho que vai penar, né? Contratou também o Wesley, jogador brasileiro, que tinha se destacado no Clube Bruges, no futebol da Bélgica, jogador de muita força física, não muito técnica, tem ali certa velocidade, mas faz muito bem esse papel de trombar, de ganhar no corpo dos zagueiros, né? Às vezes fazer o pivô, enfim. Um atacante que talvez para a realidade do Aston Villa seja interessante, apesar de eu achar o Tammy Abraham mais jogador que o Wesley. Acho que inclusive o Tammy Abraham tem potencial, por exemplo, para ser utilizado pelo Chelsea, né? No time titular em algumas partidas da Premier League. Enfim, acho que o Aston Villa precisa se reforçar. A Premier League é muito mais difícil, os desafios são muito mais difíceis, muito mais complicados, né? Que esse elenco em si talvez não esteja acostumado ainda a enfrentar, como jogou, né, a Championship na grande maioria das vezes entrando como favorito nos jogos. Na Premier League vai ser diferente, né? Não vejo o Aston Villa sendo favorito contra ninguém, talvez em nenhum confronto da segunda divisão, né? Mas principalmente porque são jogadores que vieram da segunda divisão, então talvez tenha esse baque inicial. Talvez, se a gente fala peça por peça, não é o pior elenco da Premier League, mas se a gente fala em todo o ambiente da Premier League, a própria experiência dos jogadores, eles não são favoritos, né? Talvez, como eu falei, nível técnico, a gente possa discutir que eles de fato não são o pior elenco da Premier League, né? Mas não tá nem de longe, eu acho que não tá nem na metade da tabela se a gente vai pensar em melhores elencos. Enfim, tem que se reforçar se quiser permanecer. Aston Villa tem que permanecer na primeira divisão, é um time muito tradicional. É realmente muito feio ver o Aston Villa jogando na segunda divisão. É um time que tem que estar sempre figurando na Premier League, nem que seja meio de tabela, que o Aston Villa tem que buscar, porque é um time de muita tradição, é um time de muita história, é um time com uma camisa pesadíssima na Inglaterra. Talvez aqui no Brasil, pro pessoal mais jovem assim, né, até assim, incluindo o pessoal da minha idade, não tem um reconhecimento de quão grande é o Aston Villa, que é um clube, né, muito tradicional, muita torcida, muita história, faz parte de uma região muito rica, né, de questão de futebol, questão de economia, questão de cultura mesmo inglesa, né, e precisa permanecer na Premier League. Para isso precisa contratar, precisa ter respaldar o Dean Smith, que realmente fez um trabalho muito interessante na segunda divisão, né, e entender que a situação é difícil no primeiro momento, mas fazendo um trabalho ajeitado ali, todo mundo tem condição de permanecer. Óbvio que nem todo mundo consegue, porque nem todo mundo consegue executar o trabalho da melhor forma. Mas acho que o Aston Villa tem condições para isso, tá? Então é isso, espero que tenham gostado.